Graça e paz, amados. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que se encontra 1 aos Coríntios, no capítulo 14. O versículo de número 26 diz assim: Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo o que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. O que eu acabo de ler aqui são instruções que o apóstolo Paulo estava dando à igreja de Coríntios com relação ao culto público, ao culto congregacional. E eu quero trazer uma reflexão com os irmãos aqui, exatamente sobre essa questão da importância do culto congregacional. Nós vivemos um período da internet, né, em que hoje se tem essa facilidade da pessoa estar em casa, no conforto da sua casa, no sofá, e entrar no YouTube e ali escolher alguma igreja que ele acha interessante, uma igreja diferente, talvez uma igreja mais famosa, e ali assistir o culto daquela igreja. E isso, não há nada de errado com relação a isso, né? Nós somos livres para agirmos dessa forma. Todavia, eu queria trazer para os irmãos a importância de nós não deixarmos de lado o ato de reunir numa congregação para cultuarmos ao Senhor junto. A prática do culto congregacional é muito importante na vida cristã. O que nós acabamos de ler aqui, na fala de Paulo, ele fala exatamente dessa reunião onde a igreja reúne para cultuar ao Senhor. E cada membro ali exercendo os seus dons, os seus talentos, com o propósito de fortalecer a todos, com o propósito de trazer edificação, né, à igreja. O que é o culto, na verdade? Quando nós falamos de culto, o culto é o encontro do homem com Deus. E, de fato, esse culto ele pode ser individual, ele pode ser praticado individual e também de forma coletiva. E assim a gente vê em toda a palavra do Senhor. E o propósito de quem presta o culto é adorar a Deus. O grande problema que muitas das vezes acontece com relação ao culto são as motivações, ou seja, a motivação de muitos que que se reúnem para cultuar, nem sempre a motivação é a motivação correta. Às vezes a motivação daqueles que se congregam para cultuar está focado na prosperidade material. Outros têm o foco na busca por um milagre urgente. Outros têm o foco na busca por profecias, por revelações. Outros estão muito focados na emoção. E o que acontece com essas questões todas? É que quando isso se torna a preocupação daquele que se congrega, a ênfase passa a estar nessas coisas, pouco valor se dá à salvação. E isso acaba acarretando numa comunidade sem maturidade espiritual. E o que vai acontecer, o que acontece de fato com muitas pessoas. As consequências de uma reunião para cultuar a Deus com a motivação errada trazem muitas frustrações, com relação
a esses que reúnem sem compreender que deveriam estar ali como ênfase, como preocupação em ter um encontro com Deus para prestar adoração a Deus e gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito pela vida do homem e adoração a Deus por tudo que Deus é. Isso não impede que, de fato, Deus possa operar sinais, prodígios, maravilhas no meio de um culto. Isso fica a cargo da operação do Espírito Santo na vida da igreja, conforme Deus quiser, né? E é Ele quem deve conduzir a sua igreja dentro dos seus propósitos. Mas o cerne do culto deve estar voltado para a adoração a Deus, totalmente voltado para a adoração a Deus. E todos os fiéis reunidos devem buscar um fortalecimento da sua fé e o compromisso com os ensinamentos do Senhor, reconhecendo que Ele de fato é Senhor, que a sabedoria pertence a Ele. Buscar ao Senhor, buscar o conhecimento de Deus, ouvir uma mensagem, uma pregação de um texto bíblico que seja de fato bem explicado, uma exposição da palavra, fiel à palavra, com aplicação, claro, contemporânea, com aplicação na nossa realidade, isso é fundamental para que a igreja possa se fortalecer e possa ter maturidade. Então, aquele que prega a palavra de Deus deve ter o compromisso de ter fidelidade com o texto bíblico e com a mensagem pregada sem distorções, sem textos fora de contexto, como a gente às vezes acaba vendo acontecendo em muitos lugares. Sem a ideia de trazer uma novidade que ninguém alcançou na palavra de Deus. O mistério que deveria ser revelado à igreja e que nutre a igreja foi revelado aos apóstolos do Senhor Jesus, e esses apóstolos registraram ensinamentos preciosos que devem ser buscado e ensinado em toda a igreja, independente do tempo que a igreja esteja vivendo. Em todas as épocas, a igreja tem as suas lutas, tem as suas particularidades, tem os seus problemas, mas a mensagem do evangelho continua sendo a mesma mensagem. Não podemos buscar novidade, aquilo que ninguém alcançou até então. Se nós entendermos que hoje alguém está alcançando uma mensagem completamente diferente, um segredo que ninguém alcançou, essas pessoas, elas estão acima dos próprios apóstolos que foram escolhidos pelo Senhor Jesus para trabalhar ali com a base doutrinária da igreja. Então, nós devemos reunir, congregar, buscar estarmos juntos, com ênfase na adoração a Deus, não com ênfase em placas de denominações, mas proclamando o nome que é acima de todos os nomes, que é o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala que ele só pregava a Cristo, não tinha outro nome. É isso mesmo. Aquele que é fiel às Escrituras não tem outra preocupação a não ser exaltar o nome de Cristo. E o Espírito Santo faz esse trabalho. Aonde a igreja dá liberdade ao Espírito Santo, a exaltação não vai ser para a placa da igreja, a exaltação não vai ser para o líder, a exaltação vai ser ao nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que você que está me ouvindo possa lutar para congregar, para estar junto, para estar buscando o fortalecimento dos irmãos, para estar exercitando ali o talento ou os dons que Deus te concedeu como membro do corpo de Cristo. Não isole, não se afaste,
Entenda, você é importante na participação da sua comunidade. Não deixe a sua comunidade, exerça aquilo pelo qual Deus te chamou e te concedeu capacidade para ser instrumento na vida daquelas pessoas que estão à sua volta e na vida da sua comunidade. Vamos buscar, vamos valorizar o culto congregacional. Não deixe de reunir. Irmãos, não deixe de buscar ao Senhor junto com os demais irmãos. Valorize cada momento que a sua comunidade está reunida. Esteja junto. Propõe estar junto. Propõe buscar o Senhor junto. Propõe realizar o trabalho, o serviço para a glória de Deus e para o fortalecimento de todos, e que Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.